Qual seria o sinal da tão esperada da volta de Jesus? O Senhor Deus nos dará esse sinal quando Jesus aparecerá no céu. Sinais que todos nós perceberemos e, uma vez avisados, fiquemos atentos, porque será um evento glacial e todo olho verá. Sabemos que a Bíblia é um livro de história da humanidade, mas contém profecias, leis, milagres de Deus, sabedorias, aconselhamentos na perfeita regra de vida que norteiam a todas em suas posições. Em suas páginas, entre muitos conselhos, Jesus nos diz para vigiar e orar. Não podemos ficar parados a observar o mundo esperando que esse dia aconteça logo. Jesus sempre quis dizer: fique de olho no que está acontecendo no mundo e veja que sinais eu dei para ajudá-lo a perceber quando esta hora chegar. E que seriam esses sinais? No capítulo 4 do livro de Mateus está escrito que os discípulos lhe perguntaram quais seriam esses sinais e quando ocorreria a sua volta. Às perguntas de seus discípulos, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta e clara. Em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 5, estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular e disseram: Dize-nos, Senhor, quando acontecerá esta destruição do templo e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo, a consumação dos tempos? Jesus responde: Cuidado, para que ninguém os engane, enganando e induzindo ao erro, pois muitos virão em meu nome, abusando dele e se apropriando da força do nome que me pertence, dizendo: Eu sou o Cristo, o Messias, o ungido, e enganarão a muitos. No livro de Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente. Aqui ele dá detalhes dos sinais que precederão a sua chegada. Esse diálogo entre Jesus e seus discípulos está descrito em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 36. Nessa passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal são os desastres no mundo, e ele observa guerra, fome, terremotos, tsunamis, pestes e etc. O segundo sinal é o esfriamento da igreja e que leva ao terceiro sinal, que é a angústia de Jerusalém. Finalmente, Jesus afirma que o quarto e último sinal virá imediatamente depois disso. Então, todos saberão e correrão em busca de se redimir e procurarão estar prontos. Neste tempo, não haverá risco de falsos profetas ou messias quando esse sinal vier. Não haverá engano e, se acontecer, será muito rápido. O que vai acontecer é que toda a luz natural se apagará, o sol escurecerá e as estrelas cairão, o que está em Mateus, no capítulo 24, do versículo 29 ao 31. Como vimos, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. O Filho de Deus, vindo em uma glória, aparecerá no céu, e então todas as tribos da terra, especialmente Israel, lamentarão. Lamento este, lamentando sua rebelião e rejeição ao Messias, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, em grande esplendor. Ele enviará os seus anjos com trombetas, e eles reunirão os seus eleitos, os escolhidos de Deus, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Existem muitas previsões sobre isso através da Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 34, versículo 4,
prediz isso: os céus serão enrolados como um tapete. Todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados como um pergaminho. Todos os seus exércitos, as estrelas e os planetas também murcharão como uma folha murcha da videira e como um figo murcha da figueira. As pessoas, sem entender o que está acontecendo, vão perguntar: o que está acontecendo? E os cristãos escolhidos exclamarão: é isso, aconteceu. Quando o sol, as estrelas e a lua pararem de brilhar, antes disso acontecer, com um clique, Deus apagará as luzes do céu, para que o brilho da luz do relâmpago, que marcará retorno de Jesus. Então ele vem entre as nuvens, de volta da mesma maneira como ele foi, e nós o encontraremos. E todos os escolhidos reunidos em uma só adoração, em uma multidão tão grande que serão em um número incalculável por nós. O que importa é que vamos ser alcançados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Quando todos verem essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Mas isso vai acontecer após esse tempo de tribulação, em grande angústia, descrita no livro de Marcos, capítulo 24, do versículo 15 ao 28. A expressão adverbial imediatamente posterior enfatiza que esses sinais celestes e a vinda de Jesus ocorrerão após o tempo de grande angústia, o que está descrito em Marcos, capítulo 24, do versículo 15 ao 28. É o fim dos tempos, que virá com grandes perturbações nos céus, com céus escuros, estrelas cadentes, a ruptura das forças desta era e, finalmente, a vinda de Jesus. Esses eventos provavelmente se referem à sua vinda no final do tempo da tribulação, que corresponderia ao tempo do julgamento das nações. Podemos citar várias passagens proféticas que descrevem as perturbações cósmicas que precederão e envolverão o glorioso retorno de Jesus, o que está em Joel, capítulo 2, versículo 10. A terra treme diante deles, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas perdem o seu brilho. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 14. Olhei quando ele, o Cordeiro, abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco feito de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram para a terra, como uma figueira que perde os seus figos no final do verão, quando abalada por um vento muito forte. O céu foi dividido, separado da terra e enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram desalojadas e removidas de seus lugares. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, apesar de que é difícil dizer exatamente que sinal é esse. Tudo isso parece preceder seu retorno, conforme descrito no livro de Apocalipse. Talvez este sinal esteja de alguma forma relacionada aos incríveis distúrbios cósmicos que precederão ao grande evento, o que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que montava chamava-se Fiel e Verdadeiro, digno de confiança, leal, incorruptível, estável, e com justiça julga e guerreia contra as nações rebeldes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.